Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar comigo desse debate. Eu queria pedir a você para se inscrever no canal, para deixar o like nesse vídeo e comentar. Você aí, torcedor corintiano, não queria que ficasse com raiva de mim, que tivesse um outro entendimento a respeito desse vídeo, senão o de apoiar você a crer em homens que presidam o seu clube, ou melhor, a vocês todos, torcedores, que creiam em homens que presidam os clubes de vocês, que administrem os clubes de vocês, que na verdade falem aquilo que seja correto, que falem aquilo que seja crível, que seja factível, e não aquele que promete em vão, não aquele que mal administra o clube, não aquele que pega o dinheiro do clube e joga no lixo, não aquele que através de falácias te faz crer, como presente de Natal, que o ano que vem vai ser melhor, sem que na verdade as bases estruturantes econômico-financeiras de um clube sejam exatamente privilegiadas num plano de ações, tal como aconteceu com o Flamengo. Eu estou te falando isso, companheiro corintiano, em especial porque eu estou falando do Corinthians. Corinthians não é um clube da mentira. O clube Corinthians está sendo objeto de mentira já há muito tempo. São dirigentes que enganam os seus torcedores, tal como esse está fazendo agora. Então eu estou falando isso para vocês porque eu já vivi isso. Aliás, porque eu vivo isso também. São muitas mentiras que acontecem no clube de regatas do Flamengo, mas não tão graves como acontecem nos clubes de vocês. Ou melhor, pode ser até que sejam graves, no sentido de realizar compras que não sejam as melhores, realizar vendas que também não sejam as melhores, escolhas de treinadores. Mas o Flamengo realmente goza de um processo que ainda está em curso de estruturação econômico-financeira que nos diferencia e que eu tenho que louvar muito, que teve início em 2012. Mas eu quero dizer a você, no final de 2012, quando o Bandeira foi eleito, mas eu quero te dizer, à custa de muito sofrimento, porque não tem outra forma de você sanear as finanças do clube e promover um crescimento sustentável no mesmo se você não sofrer. E esses dirigentes, eles não querem passar por isso, não querem gozar da impopularidade que gestores que sejam responsáveis tenham que fazer, porque não existe isso. Há um tempo atrás, torcedor corintiano, para você não ficar tão irritado comigo, eu falei sobre isso com o Galo, do Galo, porque havia ali uma proposta de estruturação econômico-financeira que os torcedores do Galo acreditaram, houve uma gastança desenfreada e o resultado disso é o seguinte: o Galo está vendido, inclusive até para pessoas que naturalmente idealizaram o plano de recuperação do clube. O torcedor do Galo talvez não se importe porque ele não conseguia enxergar uma luz no fim do túnel. Mas o torcedor do Corinthians, ele pode sim enxergar essa luz e entender o seguinte: tem promessas vãs aí. Dentre essas promessas, a da contratação do Gabigol, porque o Corinthians não tem dinheiro para contratar o Gabigol. E toda gestão irresponsável faz exatamente com que o clube atravesse momentos muito ruins, como tem acontecido com o Corinthians. Há quanto tempo que o Corinthians não mete um título que realmente contente, que realmente orgulhe a torcida do clube? Eu sei que eu estou indo contra as tuas expectativas. Eu sei que você agora vive um momento de muita esperança, um momento auspicioso de vitórias no ano de 2024. Mas o Corinthians não vai ganhar no ano de 2024 se não for responsável com as contas. E o que esse companheiro aí está prometendo, meus amigos, é completamente irreal, porque o que ele pode fazer é gastar irresponsavelmente e o Corinthians até ganhar algum título importante em 2024. No entanto, o que vai acontecer é que em 2025 vai cair. Vai cair porque todo clube irresponsável assim o é. Nesse sentido, não no departamento de futebol, porque o departamento de futebol do Flamengo é horroroso. O departamento de futebol do Flamengo é irresponsável e até vexatório. Olha só o que aconteceu com o nosso clube. É verdade, uma vergonha. Mas no sentido dos processos de gestão,
o Flamengo é realmente benchmark aqui no Brasil, ou seja, ele é um parâmetro de comparação muito importante. E eu acho que o Flamengo deveria ser um estudo de caso, um exemplo a ser seguido nos processos de gestão, não no futebol, qual eu sou bastante crítico, porque você tem brilhantes gestores em processos administrativos para que nós possamos competir bem. Eu posso aqui citar para vocês em várias áreas, mas temos um executivo de futebol que realmente é vexatório. Então, eu quero aqui dizer a vocês o seguinte: o Flamengo precisava ser, por parte dos clubes aqui do Brasil, um exemplo a ser seguido no plano de ações. Mesmo assim, para você ter uma ideia aí, torcedor corintiano, como eu falo do que está acontecendo com o teu clube, mas falo do meu, mesmo assim, o presidente do nosso clube, mesmo gerando mais de 1 bilhão de receitas, mesmo o Flamengo tendo condições de construir um estádio sem gastar R$1 sequer, mesmo assim, o nosso presidente preocupa-se muito mais em vender o clube, ou seja, em transformá-lo também em SAF, que no meu entendimento é algo que demonstra incompetência, que demonstra preguiça, que demonstra populismo também. Por que populismo? Porque para poder se sanear, tem que sofrer, como o Flamengo sofreu em 2013, até ganhou aquele título fortuitamente, sofreu em 2014, sofreu em 2015, só foi começar a despontar em 2016 para ganhar em 2019. Então esse é o processo pelo qual o clube tem que passar. Senão o Corinthians vai ser vendido também, porque a preguiça, a incompetência, a falta de inteligência do sócio no momento de discernir uma proposta de sustentabilidade a longo prazo, como foi o caso do grupo do Bandeira de Melo em 2012, e o Landim estava envolvido nesse grupo também. Ao invés de fazer isso, não. O dirigente assume, principalmente esse aí do Corinthians, porque era da oposição, então vai, logicamente, tacando pedra nas vidraças, mas sem explicar como é que vai fazer. Você vai ficar louco comigo, torcedor do Corinthians, até você já está. Mas eu quero te falar uma coisa: a mesma coisa aconteceu com o Galo e foi vendido, a mesma coisa aconteceu com o Vasco, com o time contratando jogadores excepcionais, e agora para o 6º rebaixamento da sua história. O mesmo aconteceu com outros tantos clubes que não foram responsáveis. E o nosso presidente do Flamengo agora está muito empenhado em vender o clube. Essa história, por exemplo, do Gabigol, isso é uma falácia. Aquilo que aconteceu ontem naquele podcast, eu não estou falando isso pelo que aconteceu não, mas aquilo ali é uma falácia, aquilo ali é vergonhoso. Primeiro porque o Gabigol sabe que ele não vai para o Corinthians porque tem contrato com o Flamengo, depois ele sabe que o Corinthians está numa situação difícil, depois ele sabe que uma andorinha só não vai fazer verão ali porque não faz o esporte coletivo, ele sabe muito bem que ele não vai para o Corinthians, mas ele joga com a turbulência que está sendo criada em função da hesitação que tem o Rodolfo Landim de assinar o contrato com o Gabigol. O Gabigol fez ali foi o seguinte: é mostrar para o Landim que ele tem propostas, é na verdade mexer com o emocional do torcedor rubro-negro que o apoia. Está ali, fez o papel dele, no meu entendimento equivocado mais uma vez, falou lá da torcida adversária, enfim, só para nos gerar ainda mais raiva. Não sei se faz isso de caso pensado ou porque ele naturalmente não raciocina, mas ele fez. E o torcedor do Corinthians vai lá e é engrupido por isso. Inclusive até em função daquilo que o próprio Neto, o craque Neto, diz por aí, que é um influenciador importante corintiano, e ele, na verdade, tece loas a esse novo presidente, e aí eles estimulam o pensamento de que vocês vão ganhar tudo no ano que vem, sem, na verdade, passar por um processo de reestruturação. Então você pode até ter um timaço no ano que vem e ser competitivo, mas você acha mesmo que 60 ou 70 milhões da Copa do Brasil, caso o Corinthians ganhe, que 100 milhões da Libertadores, que o Corinthians nem vai, ainda tem essa, o Corinthians não vai nem jogar Libertadores, mas imagine que, mesmo que fosse ganhasse 100 milhões, mais 30 milhões do Brasileiro, iria realmente sanear a dívida do Corinthians, acrescida inclusive da irresponsabilidade do pagamento de salários e dívidas que o Corinthians teria que arcar para poder trazer bons jogadores? Não vai, gente. Não vai. Isso é uma falácia. O torcedor brasileiro acredita nesses caras. Quando você os ouve falar, inclusive, você percebe que eles não têm propriedade, eu diria, de oratória
para poder convencer qualquer pessoa, mas o torcedor é apaixonado, o torcedor acredita em tudo. O torcedor, quando vem, isso acontece aqui no Flamengo também, quando vem um bagre, o cara fica louco, achando que o cara vai resolver todos os problemas, que ele é o maior craque do mundo. E quando vem alguém para falar a verdade, no primeiro momento essa pessoa choca, essa pessoa gera raiva, mas depois ela então é determinante num processo de ingresso no terreno da razão por parte de um torcedor, como é o papel que eu desempenho aqui. E esse daí é o meu papel, é falar para você, não acredita nisso não, você tem que exigir responsabilidade, você tem que exigir saneamento, você tem que exigir estrutura, mesmo que você fique uns 2, 3, até 4 anos apenas competindo sem vencer, o teu clube vai ser forte depois. E por que o Flamengo não conquistou a hegemonia aqui no Brasil, mesmo sendo o clube mais forte financeiramente? Eu vou te explicar por quê. Pela vaidade de um dirigente. Ontem mesmo nós falamos sobre isso, que o Felipe Luiz deu uma entrevista num podcast e falou que desde aquele episódio com o preparador físico do Flamengo não existia mais clima para o Sampaoli ficar, e mesmo assim o Landim, porque não queria dar arma para a oposição, acabou deixando, pelas escolhas erradas, pelo Bertolucci, pelo empresário Bertolucci, que tem ali um cardápio que encaixa tudo quanto é jogador ali no Flamengo. É por isso que o Flamengo não ganhou a hegemonia. Isso é que me deixa irritado, porque o processo de saneamento econômico-financeiro foi sensacional. Mas a gestão do futebol, as escolhas de treinadores, a gestão da compra e venda de jogadores, isso foi uma porcaria. A leniência com que está errada, a falta de cobrança. Por isso que o Flamengo não ganhou. Não foi hegemônica, por isso que eu faço críticas ali. Mas se vocês tiverem ali um diretor de futebol que seja responsável depois de um clube que estiver saneado econômico e financeiramente, tenho certeza, esse clube aí vai conquistar a hegemonia, porque é muito fácil, os outros clubes não estão. E alguns deles, inclusive, por mais que o torcedor do Palmeiras também fique chateado comigo, alguns deles dependem exatamente da mesada de uma organização que eles patrocinam. O Flamengo não é assim, mas em compensação tem um dirigente muito vaidoso, que acha que é maior do que o clube e que continua ali com um incompetente na gestão do futebol do clube. Então você aí, torcedor corintiano, está sendo engrupido. Você aí, torcedor corintiano, está sendo, inclusive, eu diria, engrupido mais substantivamente ainda, na medida em que um ídolo do clube de vocês, o Neto, todos os dias vai ali na câmera para dizer que vocês vão ser campeões. Pode até ser no primeiro ano, se for, mas no segundo ano você vai ver, é a derrocada. Saudações rubro-negras, se inscrevam aí no canal, deixa o like no vídeo e às 10h30 tem a live Raiz. Não é da mão não, torcedor do Coringão, estou falando isso aí para bem de vocês. Pô, é uma mentira atrás da outra por parte desse presidente do Neto aí. E você está sendo engrupido, você está acreditando nessa história. Saudações rubro-negras.